Olá, queridos alunos, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam com saúde, espero que vocês estejam tendo uma ótima semana. Pessoal, nós vamos entrar em mais um conteúdo agora do nosso segundo bimestre, tá? Nós vamos falar de estequiometria, mas antes de falar de estequiometria, eu acho importante a gente falar sobre balanceamento de reações e tipos de reações. Então, vamos lá. Então, quando a gente fala de balanceamento e dos tipos de reações, né, primeiro a gente precisa lembrar do que é um fenômeno físico e um fenômeno químico, né? Um fenômeno físico é aquele onde ocorre uma determinada alteração da matéria, mas no início e no final desse processo a substância é a mesma. Agora, num fenômeno químico, não, você tem uma substância no começo, depois ele passa por um certo processo, por um fenômeno, e depois você tem outra substância, né? Então, quando ocorre uma transformação química, a gente diz que tem um fenômeno químico, tá? Então, para falar de um fenômeno químico, nós precisamos descrever uma reação química, e para descrever uma reação química, a gente utiliza ali uma equação química. Uma equação química apresenta as seguintes características. Bom, eu tenho sempre uma flechinha. Essa flechinha indica que eu tinha uma coisa e depois eu tenho outra. Que coisas são essas? No caso aqui eu estou mostrando que o reagente A está sendo somado com o reagente B3. Ou seja, está reagindo com o reagente B3, depois da flechinha ele está formando o reagente C2 e o reagente D. Estou formando dois que a gente chama de produtos. Produtos é o que é formado depois da reação, tá para cá da flechinha. E o que eu tinha antes da flechinha são os reagentes, tá? Esse número aqui em azul são os coeficientes, ele me dá a quantidade de matéria de cada reagente, de cada produto. Então, eu posso dizer que eu tenho 2 mols de A reagindo com 1 mol de B, formando 1 mol de C2 mais 3 mols de D. E aqui, pessoal, esse númerozinho em rosa são os índices. Qual que é a diferença entre o número grande e o número pequenininho? Vamos olhar aqui o que é um B3. B3 mostra, esse númerozinho pequeno mostra como os elementos estão ligados. Então, eu tenho B, por exemplo, ligado com B, ligado com B. Isso daqui seria um B3, por exemplo, tá? É um exemplo aleatório. O que seria 3B? 3B seria B, B e B. Eles não estão ligados, tá? E como que seria 3B3? 3B3 seria assim, ó, B ligado com B ligado com B, mais um B ligado com B ligado com B, e mais um B ligado com B ligado com B, tá? Isso aqui que seria 3B3, certo? Então, existe uma grande diferença entre o coeficiente e o índice, tá certo? Uma outra coisa bastante importante que vai aparecer aqui numa reação química são os estados físicos. Então, entre parênteses aqui, eu vou ter os estados físicos. S é sólido, olha aqui, L é líquido, G é gasoso. Eu posso ter também, entre a parênteses, AQ é aquoso, ou seja, eu tenho um soluto dissolvido em água, em solução de água, tá? Pode aparecer também flechinha para cima, significa desprendimento de gás, aquilo está sendo formado na forma de gás. Para baixo, flechinha, formação de precipitado. Necessidade de aquecimento para que a reação ocorra é um delta. Presença de luz é um lambda, tá? E daí eu tenho G de gás, V de vapor, L de líquido, S de sólido e C de cristal, tá bem? A estequiometria, ela começou com os estudos de Anthony Lavoisier. Ele fez o seguinte experimento, ele pesou, né, ele trabalhou com massa, sempre com peso de balança, não tinha outros equipamentos, mas só trabalhando com uma balança analítica ele foi capaz de provar que não existe numa reação química nem ganho nem perda de massa, que os reagentes se transformam em alguma coisa. Como que ele fez? Ele colocou uma quantidade de água pesada aqui num recipiente onde não havia perda de água, né? Colocou para aquecer essa água, colocou uma barra de ferro aqui passando por esse tambor, certo? E tinha carvão aqui em cima. Aquela água era aquecida, o vapor entrava em contato com a barra de ferro aquecida e depois uma parte da água era coletada aqui. Junto com a água, ele coletou um gás. E esse gás, pessoal, ele não era o mesmo gás vapor de água que chegou aqui. Porque quando ele acendia um fósforo, explodia aquele gás. E o ar, né, o vapor de água, a gente sabe que se explodir, se colocar um fósforo, ele não vai explodir, né? Então, o que ele obteve aqui era um gás diferente de vapor de água, ou seja, era um produto diferente, tá?
Essa precisa quantidade de água é aquecida para virar vapor. Esse vapor é posto em contato com uma barra de ferro em brasa envolta em carvão. Neste lado, esfriamos o vapor. Mas o que é interessante, coletamos menos água do que quando começamos. Então é claro que perdemos certa quantidade de água. Contudo, também coletamos um gás. E o peso da barra de ferro aumenta. Então, quando combinamos esses dois elementos, o novo peso da barra de ferro e o gás que coletamos, eles são exatamente iguais ao peso da água perdida. Mas é ar atmosférico, Sr. Lavoisier? Não, porque eu meço tudo meticulosamente. Eu posso ver que está mais leve do que o ar à nossa volta. E, além disso, está mais inflamável. Vá lá. Então, na realidade, o que o Lavoisier, que foi um grande contribuidor para a química, estava fazendo? Ele estava reagindo o ferro da barra com a água na forma de vapor que passava por ali e estava produzindo a ferrugem, o óxido de ferro e gás hidrogênio, certo? Então, o que acontecia? A massa dos reagentes era a mesma massa dos produtos, porém, os reagentes eram diferentes dos produtos. E aí ele concluiu que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, que não foi dito exatamente dessa forma, foi dito aqui dessa maneira que eu mostrei para vocês. Outro grande contribuidor das leis fundamentais da química foi o Proust, em 1801, fez o seguinte experimento. Toda vez que ele colocava 0,5 gramas de hidrogênio, ele precisava de 4 gramas de oxigênio para formar a molécula de água, né? Toda vez que colocava 1 grama de hidrogênio, precisava de 8 de oxigênio. Toda vez que utilizava 2 gramas de hidrogênio, precisava de 16 gramas de oxigênio para formar a mesma molécula de água, para que a reação fosse completa. Quando ele dividia a massa do hidrogênio pela massa do oxigênio, ele obtinha sempre a mesma proporção, que era 1/8. E aí, ele fez o seguinte enunciado, que para formar um certo composto, no caso a água, seus elementos constituintes combinam-se sempre na mesma proporção de massa, independente da origem ou do modo de preparo. Não importa o tipo de reação que fosse feita ali, sempre a proporção ia ser de 1/8. Outro grande cientista foi o John Dalton, que em 1803 disse o seguinte, que se dois elementos formam mais de um composto, então as diferentes massas de um deles se combinam com a mesma massa de outro e guardam entre si uma razão de números inteiros. Como assim? Aqui nitrogênio, vários compostos de nitrogênio e de oxigênio. Eu estou mudando aqui a quantidade de oxigênio reagindo com a mesma quantidade de nitrogênio. Ou seja, a massa de nitrogênio é sempre a mesma, sempre 28 gramas. O que eu estou mudando aqui é a massa de oxigênio. Aqui só tem um oxigênio, ou seja, 16 gramas. Aqui tem 2, é 32. Aqui tem 3, é 48. Aqui é 4, é 64. E aqui é 5, é 80. O resultado disso é que a proporção de nitrogênio para oxigênio, neste caso, é 2:1. Nesse caso, é 2:2, 3:3, 2:4 e 2:5. Ou seja, sempre números inteiros. Isso aqui ficou conhecido como lei das proporções múltiplas. Então vejam o que acontece numa reação química. Aqui, por exemplo, eu tenho o gás metano reagindo com o gás oxigênio, formando gás carbônico e água. Simplesmente os átomos eles se recombinam. Veja, o carbono está se soltando aqui, está havendo quebra das ligações com o hidrogênio e está se unindo com 2 oxigênios. Por outro lado, esses 4 hidrogênios aqui estão se unindo com esses 2 oxigênios que sobraram, eles estão se separando, certo? Então apenas os átomos mudam de lugar, ocorre quebra e formação de novas ligações, tá? Outra coisa que pode acontecer numa reação química é a reação liberar calor ou absorver calor. Por exemplo, o carbono reagindo com o oxigênio formando CO2, ele libera calor para o meio ambiente. É uma reação que a gente chama de exotérmica, tá? Agora, o nitrogênio com o oxigênio para formar NO, eu preciso aquecer esta reação, ou seja, eu preciso fornecer calor para os reagentes para formar o 2-NO. Essa reação é uma reação que absorve calor para ocorrer. Essa reação é chamada de endotérmica. Então, a estequiometria
é a parte da química que estuda as proporções dos elementos que se combinam ou que reagem, né? Então, eu tenho aqui esse composto aqui, C2H6O, reagindo com O2, né? Ou seja, um composto orgânico reagindo com gás oxigênio, é uma combustão, formando CO2 e água. Observem que nessa reação aqui eu tenho 2 carbonos no reagente e só 1 carbono no produto. Eu tenho aqui 3 oxigênios no reagente e 3 no produto. Eu tenho 6 hidrogênios no reagente e só 2 no produto. Então, essa daqui é uma equação química que a gente diz que não é balanceada. Porque essa daqui, ó, quando eu coloco um 3 na frente do O2, o que que acontece ali? 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. Eu tenho 7 oxigênios aqui. Aqui eu tenho, ó, 3, 2 vezes 2, 4, 5, 6, 7. Eu tenho 7 oxigênios nos produtos. Eu tenho 2 carbonos nos reagentes, eu tenho 2 carbonos nos produtos. Eu tenho 3 vezes 2, 6 hidrogênios nos produtos e tenho 6 hidrogênios no reagente. Então, essa reação aqui, essa sim é uma equação balanceada, porque esta equação aqui, ela obedece à lei de Lavoisier, de que nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Tem várias formas de você fazer o balanceamento de uma reação, tá? Existem várias na internet. Eu vou mostrar apenas 2 aqui para vocês, tá? A primeira delas é o método da tentativa. Como o próprio nome já diz, a gente vai tentar e tentar e tentar, né? Então, por exemplo, vamos começar pelo primeiro átomo aqui. Eu tenho ferro nos reagentes, eu tenho só 1, né? E eu tenho 2 ferros nos produtos. Como é que eu faço para ter a mesma quantidade no reagente e no produto? Se eu tenho um 2 aqui, eu tenho que colocar um 2 aqui. Lembrando, pessoal, num balanceamento eu nunca vou colocar numerozinhos pequenos embaixo, sempre números grandes em cima, porque é a quantidade de matéria, tá? Que mais? Eu tenho aqui enxofre. Agora que eu tenho um 2 aqui, eu tenho 2 vezes 2, 4 enxofres nos reagentes. Eu tenho que ter 4 nos produtos, então eu tenho que colocar o número 4 aqui, tá? Ok, já olhei o enxofre, já olhei o ferro. O que que falta? O oxigênio. Eu tenho 4 vezes 2, 8, mais 3, 8, 9, 10, 11. Então, eu tenho um total de 11 oxigênios desse lado, eu tenho que ter 11 aqui. Que número vezes 2 que dá 11? 11 dividido por 2, né, vezes 2 dá 11, certo? Então, tá aqui a reação que é balanceada. E aqui, como não aparece nada, é o número 1, tá? Então, tá ali, número 1, 4 e 11 meios. Essa reação por tentativa tá balanceada. Agora, uma equação balanceada, ela deve ter os menores coeficientes inteiros possíveis. Então, o que que eu faço? O coeficiente ele tem que ser inteiro. Esse 11 meios aqui não pode ficar aqui, né? Ele tem que sumir. Como que ele vai subir? Ou eu vou preferencialmente dividir por alguma coisa que dê um número inteiro. Existe alguma coisa que eu possa dividir toda a equação, algum número que eu possa dividir toda a equação que dê um número inteiro? Não. Mas se eu multiplicar por 2, o que que vai acontecer? 2 vezes 2 dá 4, 11 meios vezes 2 dá 11, 1 vezes 2 dá 2 e 4 vezes 2 dá 8. Então, esses aqui são os menores coeficientes inteiros possíveis para essa equação, tá? Vamos falar agora do método do macho, tá? A regra do macho diz o seguinte: eu vou começar balanceando os metais, depois os ametais, depois carbono, hidrogênio e por último oxigênio. Depois de feito o balanceamento, eu vou multiplicar ou dividir para que a gente tenha os menores coeficientes inteiros possíveis, tá? Então vamos começar pelo metal. Quem é que é o metal dessa reação? É o ferro. Então, se eu tenho 2 ferros aqui, eu tenho que ter 2 ferros aqui. Então, o ferro está balanceado. Vamos para os ametais. De ametal, eu tenho aqui o enxofre e o oxigênio. Eu vou olhar o enxofre. Por quê? Porque o oxigênio está lá na regra do macho por último. Então, o enxofre eu tenho 2 vezes 2, 4. Então, aqui eu tenho que ter 4, certo? Carbono. Carbono não tem, então vamos pular. Hidrogênio também não tem, vamos pular. Vamos por último para o oxigênio. Oxigênio eu tenho 4 vezes 2, 8, mais 3, dá 11, né? Como a gente já tinha visto, a reação é a mesma, tá? Que número aqui vezes 2 que dá 11? 11 meios, ok? Então, o balanceamento, utilizei o mesmo exemplo aqui,
para vocês verem que o balanceamento dá a mesma coisa, você pode seguir a regra da tentativa ou a regra do macho. Só que, novamente, né, eu tenho que multiplicar por 2 aqui para obter os menores coeficientes inteiros. Pessoal, só lembrando, numa equação química, a gente quer os menores coeficientes possíveis. Nessa equação, eu tive que multiplicar por 2, tá? Aumentando os coeficientes, para que todos fiquem números inteiros. Mas se existir algum número pelo qual eu posso dividir, eu vou preferencialmente dividir para diminuir esses números aqui da frente, tá? E aí, pessoal, eu deixei aqui alguns exercícios para vocês, eles têm resposta ali. Tenta fazer depois sem olhar a resposta, ok? Vamos falar dos tipos de reação. Nós temos ali as reações de síntese ou adição, de análise ou decomposição, de simples troca, também chamada de óxido-redução, e de dupla troca, também chamada de metátese. Bom, vamos falar das primeiras, que são as reações de síntese, também chamadas de reação de adição. A adição, porque você vai adicionar mais de um reagente, né? Então, eu tenho aqui 2 ou mais reagentes que vão reagir e vão produzir um produto mais simples, né? Que é uma reação de síntese. Eu tenho 2 produtos formando um, né? Isso aqui é a reação do cal virgem ou cal viva formando a cal extinta ou cal apagada, que é a reação que acontece lá para passar na parede ali, quando precisam fazer a massa para passar na parede, tá? Aquilo lá, para quem já viu, né, quando mistura o cal, né, o cal virgem com água, aquela massa que se forma gera calor, aquilo lá aquece, porque é uma reação exotérmica, libera calor. Outro tipo de reação é a reação de análise, também chamada de decomposição, que é o contrário da síntese. Eu tenho um reagente A que vai se decompor em outros 2 reagentes, exatamente ao contrário, né? Quando eu tenho uma única substância que dá origem a outras 2 ou mais, né? Por exemplo, o carbonato de cálcio, que dá origem ao óxido de cálcio e CO2, é uma reação de decomposição, tá? Essas reações de análise ou decomposição, elas podem acontecer por pirólise, que é a presença de calor, fotólise, que é a presença de luz, ou eletrólise, que é a presença de eletricidade. E nós temos a reação de dupla troca, também chamada de metátese ou dupla substituição. É quando eu tenho um reagente, por exemplo, AB reagindo com AC, e eles vão trocar. O A vai sair do B e vai com o C, e o D vai sair do C e vai com o B. Então, ocorre uma dupla troca, né? Ou eu posso ter a segunda possibilidade do A ir com o D e do B ir com o C. Então, aqui eu tenho um exemplo do hidróxido de sódio reagindo com sulfato de alumínio. O que está acontecendo? O alumínio está indo reagir com o OH e o Na está indo reagir com o SO4. Então, ele está formando hidróxido de alumínio mais sulfato de sódio. Olha aqui as cores. Uma forma de você identificar a reação de dupla troca é a seguinte: sempre a gente vai ter aqui um cátion e um ânion, um cátion e um ânion, tá? Aqui eu vou ter um positivo e um negativo, um positivo e um negativo. Sempre o positivo de um vai com o negativo do outro, isso que é a reação de dupla troca, tá? E o positivo de um vai com o negativo do outro. Olha aqui o que acontece exatamente aqui, né? Essas reações são onde ocorre um ácido e uma base, que é a reação da neutralização, 2 sais com um sal insolúvel, um sal e um ácido, formando um outro sal e um outro ácido, ou um sal e uma base, formando um outro sal e uma outra base, tá? Então, se aparecer lá uma reação para vocês fazerem entre um ácido e uma base, né, vocês já sabem que é uma reação de dupla troca. Só que essas reações aqui de dupla troca, tá, elas só vão acontecer quando acontecerem algumas condições, tá? O produto for mais volátil do que eram os reagentes, ou seja, ocorre a produção de um gás. Quando o produto for menos ionizado ou menos dissociado, tornando-se mais fraco, ou quando o produto for insolúvel, tá? Lembra que nós estudamos lá a solubilidade dos sais, né? Essa característica permite a formação de um precipitado no final do processo. Então, vamos ver aqui alguns exemplos de reações em que a dupla troca ocorre. Formação de produto mais volátil. O bicarbonato de sódio reagindo com ácido clorídrico forma cloreto de sódio e
ácido carbônico, né? Só que essa produção de ácido carbônico, ela continua se processando, porque o ácido carbônico reage com o cloreto de sódio, né? Ele se decompõe em H2O e CO2. Então, na verdade, a reação que a gente tem que olhar é esta daqui, ó. O bicarbonato reagindo com ácido clorídrico forma NaCl mais H2O mais CO2. Então, vejam que eu tenho produto sólido e aquoso nos reagentes, e nos produtos eu tenho sólido, líquido e gasoso. O estado gasoso é o mais volátil de todos, ou seja, no produto eu tenho o produto mais volátil. Por isso que essa reação acontece, tá? Aqui eu tenho um exemplo de produto menos ionizado. Por exemplo, HCl mais NaOH, ácido clorídrico mais hidróxido de sódio, formando NaCl e H2O. Como que eu sei que os produtos são menos ionizados? O HCl, ele é uma ligação covalente, ele tem aquele em água, né? Ele forma H+ e Cl-, ele se ioniza. O NaOH, né? Ele se dissocia em Na+ e OH-. O NaCl é um sal, então ele fica na forma de Na+ e Cl-, mas a água, ele não é nenhum composto que produz cátion e ânion, então eu tenho aqui um produto que é menos ionizado, que é a água, por isso que essa reação acontece. E por último, eu tenho um exemplo de produto insolúvel. Ácido sulfúrico com hidróxido de bário, formando água e sulfato de bário. Veja que eu tenho reagentes aquosos e um dos produtos é sólido, ou seja, nos produtos eu tenho um estado que é insolúvel, o que não acontece nos reagentes. Eu estou formando um produto insolúvel? Sim, então esta reação também acontece. E aí aqui eu tenho alguns exercícios para vocês fazerem, tentem fazer sem olhar as respostas que estão ali. As reações de simples troca também são chamadas de reações de deslocamento ou óxido-redução. Porque o que vai acontecer? Vai acontecer uma troca única entre um reagente A e reagentes B ou C aqui. Então, veja que nessa reação eu tenho um elemento simples e uma substância simples, né? E uma substância composta. O que está acontecendo? O A está deslocando o B, tirando o B daqui e entrando no lugar dele. Então, ele está reagindo aqui com o C, certo? Então, sempre que reagir uma substância simples formada por um único tipo de elemento e uma substância composta formada por mais de um tipo de elemento, originando uma nova substância simples e uma nova composta. Veja que aqui formou uma nova substância simples e uma nova substância composta. Por exemplo, aqui o zinco reagindo com ácido clorídrico, está formando cloreto de zinco e gás de hidrogênio. Vejam que o zinco, ele está substituindo aqui o hidrogênio, ele está entrando no lugar do hidrogênio e deixando o hidrogênio sozinho, né? Está tirando o hidrogênio do lugar, por isso que ela chama de deslocamento, porque ela está deslocando o hidrogênio, tirando o hidrogênio dali, tá? E aí eu formei o cloreto de zinco. Vejam que esta reação aqui, além dela ser uma reação de deslocamento, ela é uma reação de óxido-redução, porque ocorre a mudança do NOx dos elementos. O zinco vai de 0 para +2, o hidrogênio vai de +1 para 0, né? Então ocorre ali a oxidação do zinco e a redução do hidrogênio, certo? Agora, é possível prever se essa reação vai realmente acontecer? Sim, é possível a gente prever, a gente tem que prestar atenção, porque não é sempre que esse tipo de reação de simples troca acontece. A gente tem que olhar a fila de reatividade ou fila de eletronegatividade. Então, aqui a gente tem uma fila, que nós infelizmente temos que decorar, tá? Ou consultar, para o deslocamento de íons positivos cátions ou para ânions, certo? Então, aqui a gente tem, ó, o hidrogênio aqui destacadinho, eu tenho elementos para cá do hidrogênio e tenho elementos para cá do hidrogênio. E essa fila que vai neste sentido, ou seja, mais reativo vão ser os elementos que estão mais para cá da fila de reatividade. Isso significa que quem estiver mais para cá, nesse sentido da fila de reatividade, é mais reativo. E se ele é mais reativo, ele vai ter preferência em reagir com o ânion em questão. Vamos dar um exemplo aqui. Zinco reagindo com sulfato de cobre, formando cobre e sulfato de zinco. Será que essa reação acontece? Então, vamos ver. Aqui eu tenho zinco, que é um cátion. Eu tenho Cu+, 2+, e SO4, 2-. Então, cátion e ânion. Então, eu tenho aqui
formando sulfato de zinco, né? Ou seja, o zinco estaria deslocando o cobre, deixando o cobre sozinho. Vamos ver se isso acontece. Para verificar se isso acontece, como é uma competição de cátions, eu vou olhar aqui na fila de reatividade de cátions. Eu vou olhar onde que está o zinco e aonde que está o cobre. Onde que está o zinco? O zinco está aqui, ó. E aonde que está o cobre? O cobre está aqui. Qual dos dois é mais reativo? O zinco é mais reativo. Então, o zinco, se ele é mais reativo, o sulfato vai preferir reagir com o zinco, porque o zinco é mais reativo que o cobre. Então, o zinco tira fora o cobre e entra no lugar dele, formando o sulfato de zinco, certo? Então, sim, esta reação acontece. Agora, vamos ver se a reação de baixo acontece. Na reação de baixo, eu tenho cátion e ânion e ânion. O que está acontecendo? O cloro está reagindo com iodeto de sódio, formando cloreto de sódio e gás iodo. Vamos ver se esse cloro, né, consegue substituir o iodo. Eu tenho uma competição de ânions aqui, a competição entre o iodo e o cloro pelo sódio. Vamos ver na fila de deslocamento de íons negativos de ânion, quem que é mais reativo. O iodo está aqui e o cloro está aqui. Quem é mais reativo? O cloro. Se o cloro é mais reativo, então ele tem poder de arrancar fora o iodo e entrar no lugar dele, formando o NaCl e deixando isolado ali o I2. Então, essa reação também acontece. Então é isso, pessoal, vamos parar a nossa aulinha por aqui. Esses conceitos são básicos, eu achei importante dar eles e relembrar, tá? Embora sejam conceitos do ensino médio, para a gente dar continuidade na nossa próxima aula, onde nós vamos realmente colocar a mão na massa e falar de continhas, tá bem? Só gostaria de aproveitar esse último momento para dar alguns recados. Não deixem, pessoal, para a última hora para fazer os questionários, tá? Levem em dia, criem uma rotina para que vocês não se atrapalhem todos. Lembrem que esse período de pandemia é um período onde os conteúdos são mais fáceis, né? Justamente por toda a situação. Então, é a chance que vocês têm de, eliminar um monte de matéria. Tá bom? E outra coisa, né? Apareçam nos atendimentos. Eu estou me sentindo muito sozinha lá, sabe? Vocês não aparecem, eu tô lá no mesmo dia, no mesmo link, tá? E no mesmo horário de sempre, tá ok? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Dúvidas, vocês podem buscar no atendimento. Qualquer coisa, vocês podem vir falar comigo, tá? Se vocês observaram alguma coisa errada nesse vídeo, por favor, me avisem para eu arrumar, ok? Então é isso, pessoal. Beijos e abraços virtuais para vocês. Se cuidem. Tchau!